Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite. Saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Haverá algo impossível para Deus e Deus atende. Para quê? Até para que o nome dele seja glorificado e que as outras pessoas digam: Deus existe, olha, ele está fazendo na vida de Duó. Não vamos longe não, Duó na humildadezinha dela aí, na simplicidade dela. Ela estava contando para mim no último culto em que eu tive a oportunidade de vir. Ela só faltou sair pulando. Estou boazinha das minhas pernas. Estou caminhando aqui, estou firme para lá e para cá. Foi preciso ir lá em São Paulo, irmã, naquela igreja do País Vaz? Não, irmã, porque o Deus que acredito que esteja fazendo lá, irmão, ele está aqui também, irmão. Nós não precisamos correr atrás de Deus. Na verdade, Ele que anda atrás da gente. Ele anda querendo nos abençoar. Nós fugimos dele muitas vezes. Nós quem, podendo desfrutar da companhia do Pai, da presença do Pai, da bênção que é estar ao lado do Pai, nós insistimos em ir buscar no mundo satisfação para a nossa vida, para os nossos desejos, para os nossos problemas, e não nos damos por conta de quantas vezes viramos as costas para o Pai. Quem faz isso está trilhando o caminho da insensatez. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler inicialmente os versículos 15 e 16. Acharam, mas? Então vamos ler, né? A palavra do Senhor assim nos diz em Lucas capítulo 15, versos 15 e 16. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esta é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus, amado Pai, nós te somos gratos, Senhor, pelo dom da vida, pelo teu amor e misericórdia conosco, que nos trouxe até aqui neste momento e aqui neste lugar, nos reuniu aqui para ouvirmos com amor a tua palavra. Abra, Pai, o nosso coração, abra o nosso discernimento, que possamos uma vez mais, Senhor, compreender a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Venha, perdoa os meus pecados, Pai, em nome de Jesus. Torne-me apto e capaz a ser o portador das palavras do teu coração para os nossos corações. Eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntar como é o nome dessa passagem, dessa história, como é o nome dela? Parábola do filho pródigo. Vocês estão bons na Bíblia. Também quem não conhece a parábola do filho pródigo. Difícil ter alguma pessoa que não conhece. E muitas pessoas vão dizer: ih, rapaz, de novo, essa parábola eu já vi pregar nela zilhões de vezes.
que é que está vendo com o pastor Edson? Fica pegando essas passagens tão batidas. Irmãos, se as passagens da Bíblia ficassem batidas, a gente já devia ter jogado a Bíblia fora há muito tempo, porque ela vem sendo usada e resgatando vidas há milhares e milhares de anos, e ela sempre é atual, ativa, inerrante. Não tem palavra batida, palavra cansada. Tem crente abatido e crente cansado, que não quer se ligar, que não quer prestar atenção naquilo que Deus quer revelar através daquela determinada palavra. Filho pródigo, talvez seja com você que ele queira falar. Você lembra da parábola, mas não está se lembrando do pai. O que é pródigo? Vamos começar estudando o que é pródigo. Pródigo, segundo o dicionário, significa dissipador, dilapidador, desperdiçador, esbanjador. O que é um sujeito pródigo? É o que gasta muito e gasta sem nenhum controle. Você conhece alguém assim que podemos chamá-lo de pródigo? Por isso vive endividado. Ele gasta muito e gasta sem nenhum controle. Tudo que cai na mão dele, ele esbanja, perde, não tem controle. Eu conheço muita gente assim. Conheço o contrário também, que é o avarento, né? Esse não come um ovo para não ter que jogar a casca fora. Portanto, podemos dizer que pródigo é alguém que dissipou a sua riqueza. Dissipou, sumiu. Pródigo. E pródigos hoje podem ser todos os que estão dissipando outros tipos de riqueza. Quer um exemplo? A vida. Quer riqueza maior do que a nossa vida, a nossa saúde? Você sabe calcular, conseguiria imaginar quanto foi dissipado neste terreiro do forró durante os festejos de junho? Quanto se dissipou de dinheiro, de saúde, de moral, de tudo que você pode pensar. Moças que deixaram de ser moça, casamentos que foram sacudidos ou rebentados, filhos que talvez não voltaram para casa, outros que foram parar nas prisões, pessoas que afundaram mais ainda nas dívidas porque gastaram o que não tinham, mas estavam lá tomando uísque para se mostrar para os outros, pessoas que se afundaram na bebida, nas drogas, só deu para o cão. Quando você ouve dizer, eu custo acreditar, seja verdade, que uma única dupla que se apresentou aqui recebeu R$250 mil. Quando você pensa que se poderia transformar esse dinheiro numa cidade tão carente como a nossa, em geração de empregos, quantas famílias poderiam estar trabalhando se esse dinheiro tivesse sido aproveitado, não dissipado sob o rótulo de apoio ao turismo, que na verdade quem lucrou foi a banda que levou o dinheiro. Para a cidade ficou o quê? Hoje eu ouvi alguém lá elogiando. Muitos vendedores ambulantes conseguiram ganhar um dinheirinho. Meu Deus, isso aqui para perto dos 250 mil que pagaram, esses vendedores ambulantes vão continuar vendedores ambulantes o resto da vida. Conseguiram safar ali por alguns dias a situação, mas nós precisamos pensar em soluções não paliativas, em soluções que sejam definitivas. Geração de emprego para o povo. Está aí o povo se formando, tendo que ir embora, porque Patos não absorve. Agora, o mal absorve todo o dinheiro de Patos. Dinheiro é consumido em drogas aqui de uma forma impressionante. E de uma forma mais impressionante ainda, você vê prédios e mais prédios saindo do nada. E você olha, onde está a origem de tanta riqueza? A origem está nessas vidas que foram consumidas, que foram assassinadas, tudo em função da droga. A sombra do mal cada vez toma conta
da nossa sociedade, da nossa vida. Por isso, quantas vidas, recursos, famílias foram dissipados nesta festa para Baal? Vai ver a cara hoje das pessoas. Se a gente pudesse estar na casa de cada um e contemplar as brigas que estão dando, sujeito coçando a cabeça sem saber como é que vai cobrir a conta do banco amanhã porque teve que dar um cheque lá. Quantas filhas que daqui a algum tempo vão ter que enfrentar os pais para contar que ficaram grávidas nesse São João. Quantas pessoas vão chorar amargamente quando constatarem que contraíram AIDS. Vidas dissipadas. Agora eu pergunto, alguém dos que aqui hoje estão me ouvindo tiveram algum tipo de preocupação nestes dias? Eu tive, porque eu olhava para o lado, minhas filhas estavam dormindo, eu me acordava, elas estavam ali dormindo, na minha casa não entra bebida, não entra droga, entra Jesus, entra Deus, entra a palavra de Deus, entra a paz, entra a alegria, entra essa paz que excede todo o entendimento, que eles não conseguem entender que paz é essa, enquanto estão procurando essa pseudo-alegria nas coisas do mundo. Eles não sabem que a verdadeira alegria está no coração da gente quando Jesus passa a ser o Senhor da nossa vida. Há um pregador luterano alemão chamado Helmut Tillich, que ele tem uma série de sermões nas parábolas de Jesus. E só nesta parábola aqui ele tem 2 sermões que ficaram muito conhecidos. E ele começa contando que quando ele era criança, o seu filho com 2 anos viu a imagem refletida no espelho e achou muito interessante que tudo que ele fazia, a outra criança que ele estava vendo no espelho, que era ele mesmo, ele olhava no espelho e fazia uma careta, a outra criança fazia também. Então ele começou a cada vez mais fazer mais e mais gestos para ver como a outra criança a imitava. Até que o pequenininho, sozinho, acabou tendo discernimento. Ele entendeu que lá no espelho era ele que estava lá. E ali, diz o Helmut Tillich, é a mesma sensação que vem sobre nós quando nós lemos a história do filho pródigo. Na verdade, quando lemos com vontade de ler a Bíblia e que ela nos revele. Nós lemos esta história e começamos a pensar, espera um pouco, este aí dessa história sou eu mesmo, e não é outro. Esta é a minha história. Essa é a história do homem e da mulher que caminham sem Deus, que caminham sem compromisso com Deus. Eles estão perdendo não a sua fortuna, porque podem até ser pobres financeiramente ou economicamente, mas a sua vida, a sua inteligência, estão perdendo a sua saúde, as suas emoções, os seus dons, o sentido da existência naquilo que não edifica. Quantas pessoas afundaram ainda mais, aprofundaram mais o vazio de seus interiores nessas festas, como isso acontecia comigo. Eu ia para lá com um vazio imenso e voltava com um vazio ainda maior, porque ia buscar a explicação da existência em coisas que não edificam. Este vazio só consegue ser preenchido por Deus. Quando buscamos preencher este vazio em algo que não seja Deus, inútil, meus irmãos, não encontramos. Eu quero analisar o texto hoje por este ângulo: o caminho da insensatez. O moço não tem juízo nenhum. O seu caminho, o seu roteiro descendente
cada vez mais ladeira abaixo. Ele é um roteiro que muitas pessoas também têm estabelecido para si. Um roteiro de 4 passos. Primeiro passo: ele julgou que longe do Pai viveria melhor. Pense comigo, esse moço, ele fora criado numa fazenda, só que agora ele se cansou daquela rotina. Fazenda não é um bom lugar para um moço, porque não acontece nada de novo, é a mesma coisa todos os dias, e ele gostava de aventuras. Outra coisa, ele tinha um pai. Ele era o filho mais novo, ainda por cima, e ainda tinha um irmão mais velho do que ele, pegando no pé dele. Era o pai, era o irmão, e ele não gostava daquilo. Ele sonhava com aventura, ele sonhava que se ele saísse daquela dependência, ele encontraria a felicidade. É bom ter irmãos. Sempre tem alguém para dizer alguma coisa. Então ele tinha o pai e tinha o irmão mais velho, e a vida era rotineira, e ele gostaria não só de dirigi-la, mas também de passar por experiências próprias dele. Então ele julga que pode dispensar a ajuda do Pai. Quantos de nós achamos que podemos dispensar a ajuda do Pai Celeste? E esta atitude, quando colocada em nível espiritual, ela é uma das maiores demonstrações, sabe de quê? De insensatez. É a pessoa que julga poder dispensar a ajuda do Pai Celestial. Eu gostaria de viver longe dele, afinal, há tantas regrinhas nesse negócio de igreja. Afinal, há tantas coisas para fazer, tanta coisa para não fazer. Eu gostaria de ter o direito de viver a minha própria vida, sem esse negócio de regra, sem ninguém para me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, o que eu quero fazer e o que me der na telha. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida. Ou seja, esta é a filosofia da pós-modernidade, que é cada um na sua. Você vive na tua e eu vivo na minha. Ninguém se mete com o outro e assim nós vamos muito bem. Esta é a vida boa. Não tenho que dar satisfação do que eu digo, não tenho que dar satisfação do que eu penso, eu não tenho que dar satisfação do que eu faço para ninguém. E com certeza na casa desse jovem tinha muitas regrinhas. Havia o irmão mais velho, e pelo que se vê na história, o irmão mais velho é um chato. Havia um pai. Se havia um pai, havia um trabalho, mas um trabalho rotineiro, havia aquela vida doméstica, havia tudo isso. Mas o que ele não se dava por conta é que havia pão, havia segurança, havia estabilidade, e ele se sentiu atraído por valores que julgava superiores àquilo que ele tinha em casa. E depois, como um insensato, ele foi descobrir aquilo que muitas pessoas descobrem, só que algumas vão descobrir isso aí um pouco tarde. É que não há realização pessoal longe do Pai Celestial. Não há realização longe da casa do Pai. Este é o caminho de um insensato. Julgar que longe de Deus se vive bem. Não há futuro sem Deus. E longe dele a pessoa não encontra segurança. Nos momentos de crise não tem onde se agarrar. No momento de desespero não tem onde pôr a mão. Não tem rumo, não tem direção. E se há uma palavra, meus irmãos, que serve para alguém nesta noite, é esta: não te afastes de Deus, não fiques longe dele, e principalmente não fiques sem ele. É insensatez julgar que nós, criados à imagem e semelhança de Deus,
com o vazio dentro de nós, como disse Agostinho, que só pode ser preenchido por Deus, nós podemos viver bem, preenchendo o lugar dele com sensações, com festas, com curtição, com drogas e com outras quaisquer coisas. Esse moço, o pródigo, ele foi insensato porque ele julgou que a realização da vida estava em fazer os seus próprios padrões e não se sujeitar a regras. Existem regras que a gente precisa se sujeitar. Ele achou que poderia viver bem longe da tutela paterna e estabeleceu o seu próprio caminho, e tudo que ele conseguiu foi uma vida dissipada, que terminou onde? No chiqueiro. Este é apenas o primeiro passo do caminho de um insensato: julgar que longe do Pai viveria melhor. Você já meditou nisso algumas vezes? De achar que longe do Pai, longe da igreja, você viveria melhor? Vamos ver o segundo passo no caminho de um insensato: viver sem pensar no dia de amanhã. Muito tinha, muito gastou, e o texto diz isso. Depois saiu de casa, e o texto na versão Almeida diz assim: lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Não dissipou uma parte e aplicou a outra, dissipou todos os seus bens. Tudo que tinha foi embora e ele ficou sem nada. Sabe qual é a atitude que está por trás dessa atitude? É a atitude de muitas pessoas que dizem: o amanhã não existe, eu vou curtir o dia de hoje, eu não estou preocupado com a alma, eu não estou preocupado com a eternidade, eu estou preocupado com outras coisas. O que me importa é o aqui e é o agora. Irmãos, pessoas que dizem: o que me importa é viver sensações intensas, o que me importa é este momento, eu não me preocupo com mais nada. Religião, Deus e eternidade, isso é para quando eu ficar velho, quando eu estiver com o pé na cova eu penso nisso, mas por enquanto não. Por enquanto eu quero viver este momento. Só que os bens do moço não duraram muito, e ele viveu muitos momentos, mas os bens se foram. E aí diz o texto: sobreveio sobre aquele país uma grande fome, veio o imprevisto. Agora ele é pobre e numa terra com crise econômica. Imagine você, pobre, vivendo na Argentina hoje. Rico em terra com crise econômica se safa, mas pobre não. Ele não tinha mais nada. E agora? Irmão, vamos pensar junto. É muito fácil viver sem pensar no dia de amanhã. Só estou interessado no agora. Mas de repente surge uma grande fome, ou surge uma grande crise, surge um imprevisto. É isso que eu estou querendo lhe dizer. E aí esta pessoa que não tem estrutura espiritual, essa pessoa que não tem valores, essa pessoa que não solidificou a sua vida sobre uma rocha, sobre alicerces sólidos, descobre que agora, como diz o texto, começou a passar necessidade. E aí ela descobre também que amizades da pesada são incapazes de encher o coração de significado. Ela descobre que curtir um som, que drogas, que isto e aquilo podem produzir um êxtase no momento, mas aquela profunda necessidade de significado na vida, de sentido para a nossa existência, de realização pessoal, ele não tem, porque a vida se torna vazia e é frustrante. Queridos,
viver em função de instintos, de coisas, é como diz o texto, passar necessidade espiritual e existencial. É falta de sentido, é falta de significado. É algo que as pessoas hoje não entenderam. As coisas, elas não têm capacidade de encher a nossa vida de sentido. Os bens não têm capacidade de encher a nossa existência de significado. Veja, Michael Jackson morreu. O homem teve tantos bens, tanta fama, tanto isso, tudo aquilo, e encheu a vida dele de sentido. Deu àquele homem um significado. Ele era um pobre, que a gente olha para ele e eu não conseguia sentir outra coisa a não ser tristeza. Porque ele era infeliz, ele não conseguiu se realizar, nem no casamento, nem com o filho, nem com os pais, nem com ele mesmo. Todo o dinheiro que ele teve não encheu a vida dele de significado. E ainda morreu agora endividado. Vi que a dívida que ele deixou é equivalente a 800 milhões de reais. Perdeu o castelo lá que ele fez. Meu Deus. Tá vendo? Ele entendeu o sentido da vida? Não, meu irmão. Onde estará a sua alma agora? Nós podemos, infelizmente, imaginar. Se não houve nenhum lapso, alguma coisa que aconteceu, que nós não sabemos, mas a gente olha para esses exemplos, o que é que nós podemos tirar disso? A revista Veja, ela trouxe há algum tempo uma história que impactou o país inteiro. Você deve lembrar, e me lembrei, porque achei o ridículo das futilidades da sociedade. Uma socialite chamada Vera, não sei do que, ela comemorou o aniversário da sua cadelinha e ela deu um pingente de ouro em forma de osso para cada uma das 40 cadelinhas iguais a dela, né? Que participaram da festa. 40 pingentes de ouro em forma de osso para as 40 cadelinhas convidadas. Imagina o frufru daquelas cadelinhas todas naquelas festas, corre para cá, corre para lá, e você vê quanta criança morrendo de fome, deitada nas calçadas. Nesse São João, quantos meninos aí tiveram que traficar droga para poder conseguir comida. E quando você vê a futilidade, a pessoa dá uma festa para cachorro. Cachorro não conta o seu aniversário. Cachorro não sabe que dia é hoje. Mas nós pensamos no dia de amanhã. Nós contamos tempo. Nós pensamos em eternidade. Nós descobrimos que a vida é muito mais do que a roupa. Que a vida é muito mais do que comida. Que a vida é muito mais do que cartão de crédito ou dinheiro no banco. Existe alguma coisa cá dentro que não pode ser saciada. Então, para evitar ser insensato, é necessário que pensar no dia de amanhã. O ancião de 84 anos, ele foi batizado em uma igreja evangélica. E esse pastor instruiu ele muito bem, ele estava lúcido, instruiu ele muito bem acerca do que era o batismo, seu significado. Quando terminou o batismo, aquele ancião, ele teve uma enorme crise de choro, coitado. E o pastor disse: meu irmão, mas era para o senhor estar alegre. O senhor está chorando no dia do seu batismo. O que foi que aconteceu? E o homem disse: pastor, eu tenho 84 anos e eu gastei a minha vida toda longe de Deus. Quanto tempo eu ainda tenho para servir a Deus agora? O que é que eu vou fazer para Deus agora? Eu tive uma vida inteira desperdiçado. Este é o roteiro do insensato. Se você vive sem pensar no amanhã,
sem pensar na sua alma, sem pensar na eternidade, sem pensar em comparecer diante de Deus, você vive assim, você é um insensato. Terceiro passo no roteiro de um insensato: na aflição buscou a estranhos e não ao Pai. Outra lição nessa noite, para mim e para você. Se afastou do Pai, gastou tudo, mas o seu orgulho o impediu de buscar o Pai, e ele achou que poderia ir buscar ajuda em outros. O texto é bem claro, Lucas 15, versos 14 e 15, que eu li no começo. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Vamos pensar a cena, irmão. Vamos pensar a cena, irmão. Ele tinha um pai rico, ele tinha um pai amoroso, ele tinha um pai que, sem a menor sombra de dúvidas, o aceitaria de volta na hora. Ele estava lá numa terra estranha, e em vez de voltar para o pai, em vez de procurar o pai, ele procurou um cidadão daquele lugar, daquele país. Ele foi procurar um estranho, que fez o que com ele? Mandou ele cuidar de porcos. Vamos pensar mais. Esse rapaz, ele era um judeu. O porco, para o judeu, é considerado animal imundo, religiosamente imundo. E a última coisa que um judeu faria seria exatamente isto. Era o ponto mais baixo que alguém poderia chegar na sociedade judaica. E este moço, que tinha um pai tão bom, ele não procura o socorro do pai, mas procura socorro num estranho. Que estranho orgulho é esse que o impede de buscar o pai por orgulho? Mas esse orgulho não o impediu de buscar a ajuda de um estranho que o humilhou? Quanta gente insensata que, em vez de bater na porta de Deus, vai bater na porta de estranhos, que procura resolver as suas coisas e consertar a sua vida não com o Pai, não com Deus, mas olha o que eu vou lhe dizer: procura consertar a sua vida com entidades espirituais, no demonismo, no ocultismo, na cartomante, na cartomancia. Vai contratar um trabalhinho ali para mandar matar um bode para fazer não sei o que, um descarrego, e tá lá. Poderia voltar para a casa do pai, ter um encontro de novo com ele e buscar, só ele tem para dar, mas fica batendo coco por aí como chama, servindo de cavalo do cão no meio do ocultismo, em vez de ir buscar o pai, julgando que lá vai encontrar misericórdia. Sabe o que é que encontra? Lá, sarcasmo, maldade, é espezinhado, e o seu problema não é resolvido, porque o do moço não foi resolvido. Não foi. Pessoas que, em vez de voltarem para o Pai Celestial, insistem em permanecer em terra estranha e se encostam em pessoas que nunca usarão de bondade para com elas. Quanta gente anda por aí batendo em porta errada. Onde é que você vai numa época de crise? Onde é que você vai buscar alívio? Quantas pessoas confiam a sua vida a entidades espirituais? Quantas pessoas confiam a sua vida a ídolos que não podem fazer nada por elas, em vez de acertar as suas contas com o Pai Celestial? Se há uma exortação aqui, é esta:
Não coloque a sua confiança em estranhos. Maldito o homem que confia no homem. Você tem um Pai Celestial que te ama. Você tem um Deus, um Pai que te aceita. Você tem um Deus que tem o poder de te restaurar. Não busque em terceiros e em estranhos o que só Deus tem para te dar. Quarto e último passo no caminho de um insensato: a perda do senso de dignidade pessoal. É o último passo nesse caminho ladeira abaixo. Moço rico, criado com fartura, e diz dele o texto: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Algumas versões dizem das bolotas. O que é bolota, o que é alfarroba? Aqui nós damos o que para porco comer? Lavagem. Pronto, lavagem. Era isso que ele esperava comer. Agora olha o berço em que ele nasceu. O pai ainda estava lá. Toda a fortuna do pai estava lá. E o pai desesperado na porteira, olhando para a estrada para ver se o filho voltava. E ele se sujeitou a descer ao último degrau da dignidade humana, comer lavagem, disputar com os porcos. E o que eu acho interessante aqui, que a Bíblia faz questão de registrar: mas ninguém lhe dava nada. O irmão, ou seja, não deixavam sequer ele comer com os porcos a lavagem. Sabe por quê? Porque diminuiria a porção que engordaria os porcos. Se ele comesse, algum porco comeria a menos. Então alguém ficava com: opa, não mexa nisso, opa, não coma aí. Nem a lavagem ele teve o direito de comer, meu Deus do céu. Na linguagem de hoje, para quem tinha banquete em casa, estrogonofe, picanha, mas para quem tinha tudo isso para comer em casa, agora o seu prato desejado é lavagem de porcos, mas nem isso lhe davam. Irmãos, quem era servido por empregados, agora disputa comida com porcos. Isso significa o quê? Perca de algo chamado dignidade humana. Perdeu a dignidade humana. De humilhação. Que perda de noção de valor. E quantas pessoas que hoje vivem num chiqueiro porque perderam a noção da dignidade pessoal. Não é a questão de viver em lugar pobre e carente, não é isso. É a perda de sua noção pessoal, de sua dignidade, dominada pelo álcool, dominada pela droga, vencida pelo álcool, pela droga, caída sobre o próprio vômito, vitimado pelas drogas, alguém que é escravo do fumo, alguém que é escravo da prostituição ou do adultério, alguém que não consegue livrar-se do seu mau gênio, alguém que não consegue se livrar de qualquer coisa que o escravize, que o machuque, que arruína a sua própria vida. Ali está alguém criado à imagem e semelhança de Deus, mas que perdeu a dignidade. Irmão, você que ouviu atentamente esta mensagem, essa não é uma mensagem, como aliás quase todas as desta igreja, do crente sair pulando, glorificando, sapateando, mas eu louvo a Deus. E mais uma mensagem que vem como aquela criança que se olha no espelho e vê a sua imagem refletida. Eu gosto de mensagens que façam eu me ver nessa mensagem e que Deus me ajuda a me corrigir. Porque às vezes há muito pula-pula, sua, há muito barulho, mas não tem chuva. Barulho não resolve nada. Agora o que resolve é a chuva que vem do céu sobre a nossa vida. E é esta chuva que eu anseio, essa chuva seródia que me renova, que me transforma numa nova criatura,
que faz eu sair daqui pensando na minha vida e fazendo novos propósitos daí por diante, de me acertar mais e mais na caminhada com Deus. Eu não quero comer alfarrobas com os porcos. De lá eu já saí. Nunca mais eu vou voltar lá. Nunca mais. Será que a sua vida, meu irmão, minha irmã, será que a sua vida, a sua existência, ela reflete a dignidade que teu Deus te deu? A imagem e semelhança de Deus? Você, coroa da criação? Que tristeza! O texto diz que este jovem desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, se ninguém lhe dava nada, o que ele era agora? Um farrapo humano, um resto de gente, um mendigo. Não era nem um trabalhador, porque ninguém lhe dava nada. E há uma lição aqui. Ô irmão, ô irmã, na medida que nós nos afastamos do Pai e vivemos na confusão de valores deste mundo, nós estamos vivendo como verdadeiros insensatos. Entretanto, nem tudo nesta história é tão trágico, porque há um momento de lucidez, e neste momento, aleluia, o jovem reordena a sua vida, e ele começa, aleluia, a empreender o caminho de volta para a casa do Pai. Ele descobre algumas coisas. Primeiro, que errou, e reconhece isso, e reconhece que errou. Segundo, ele também reconhece que longe do Pai a vida não tem sentido. Terceiro, ele está perdendo a vida, porque ela está passando. Quarto, o Pai pode aceitá-lo. Então, ele resolve voltar e pedir perdão, e o Pai ministra este perdão na vida dele. Eu imagino o abraço desse pai saudoso naquele filho. Ele chegou todo estropiado, saiu tão garboso, tão bonito, tão cheio de sonhos, e voltou humilhado. Mas o pai não via nada disso nele. O pai via ali seu amado filho voltando, e aquilo ali deve ter inundado de amor, de alegria, de satisfação o coração daquele pai. E você consegue imaginar que coisa linda deve ter sido o abraço daquele pai naquele filho. Quantas lágrimas de alegria foram derramadas. Não era preciso dizer uma palavra ali, o sentimento falava mais alto. Pai, pequei. É curioso a mudança das palavras, porque quando ele saiu de casa, a palavra que marcou o início da história é uma palavra impiedosa e autoritária. Ele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, na verdade, não tinha bem nenhum. Primeiro, porque não tinha herança, pelo menos na sociedade judaica, com o pai ainda vivo, não. E na nossa também. Enquanto papai e mamãe estiver vivo, ninguém tem herança não. Esperar morrer primeiro. E o pai não tinha morrido. Como é que ele queria herança? Segundo, porque pela sociedade judaica, o irmão mais velho que ficaria com 50% da herança, e o restante é que seria dividido pelos outros. A mãe, se sobrevivesse, não receberia nada, mas o irmão mais velho ficaria com o encargo de cuidar da mãe,
Por isso ele ficava com 50%, o mais velho. E era o mais velho é quem deveria pedir, mas o mais velho ficou trabalhando em casa e ele, o jovem, é que foi pelo mundo gastar fortuna. Mas agora, olha o confronto. A outra palavra de alguém que disse: dá-me a minha parte que eu quero ir embora, dá-me a parte que eu tenho direito. A palavra agora mudou: Pai, pequei. Aqui uma palavra de humildade, aqui uma palavra de quebrantamento. Dois inícios muito bem retratados. Dois inícios, irmão Edson. Por que dois inícios? O primeiro foi o início da queda. O início da queda começa com a arrogância, com a autossuficiência, com a pessoa que acredita que pode viver muito bem longe de Deus. E o segundo início é o início de uma nova vida após o arrependimento. Eu preciso do meu Pai Celestial. Pai, pequei. Outro belo começo. Esse sim, né? Começo de uma nova fase. Uma nova fase, uma nova vida com Deus começa com essa frase: Pai, eu estou de volta e eu reconheço que eu pequei. Me perdoa e me aceita de volta. E o Pai com certeza já está com os braços abertos esperando. Eu quero finalizar desafiando você, amado irmão, amada irmã, que tão pacientemente me ouviu até agora. Eu quero desafiar você nesse momento a olhar a sua vida, a ver como é que você está andando, a ver como é que você está administrando o seu tempo, como é que você está administrando a sua mocidade, os seus bens, a sua saúde, a sua inteligência. Como é que você está administrando os seus talentos, os dons que Deus te deu, todas as coisas boas que Deus tem confiado a você? E responda esta pergunta só para você, lá no fundo do seu coração. Mas pense muito bem na resposta. Se vier uma crise, oh aleluia, se lhe puxarem o tapete, se a situação ficar difícil, se o desespero bater, o que é que você vai fazer? Onde é que você vai se encostar? Em Deus ou em estranhos? Qual é a fonte da sua confiança? Você está vivendo na plenitude da vida? Você está conseguindo viver com sentido na sua vida? Ou você está vivendo uma vida de absoluta fome espiritual? Lição de hoje: desfaça o caminho do insensato e refaça o roteiro do homem sensato. Volte para o Pai. Programa Momentos com Jesus. Andando sozinho, distante do lar, como uma ovelha, tentando encontrar o caminho de volta pra casa. A chuva caindo, a estrada molhada, continua minha jornada. Lá dentro do peito
bate forte o coração, pedindo alguém que me dê a mão. A alma ferida e sem forças pra lutar, minha fé me diz que eu irei chegar. Dá-me outra chance, quero voltar. Uma ovelha ferida tentando retornar. Dá-me outra chance, quero voltar. Uma ovelha ferida tentando retornar. Andando sozinho, distante do lar, como uma ovelha tentando encontrar o caminho de volta pra casa. A chuva caindo, a estrada molhada, continua a minha jornada. Lá dentro do peito bate forte o coração, pedindo alguém que me dê a mão. Alma ferida e sem forças pra lutar, minha fé me diz que eu irei chegar. Dá-me outra chance, quero voltar. Uma ovelha ferida tentando retornar. Dá-me outra chance, quero voltar. Uma ovelha ferida tentando retornar, retornar, retornar. Eu vim para ficar, eu vim para ficar, eu vim para ficar, Deus vai me abençoar. Eu vim para ficar, eu vim para ficar, eu vim para ficar, Deus vai me abençoar. Programa Momentos com Jesus.